Olá, boa tarde a você, ou bom dia ou boa noite, dependendo da hora que você está acessando esse vídeo. Quero refletir com você sobre como o texto de Lucas, capítulo 23, registra esse dia especial da paixão de Cristo. Fique um pouquinho comigo e vamos entender como a palavra de Deus fala desse dia especial. Meu nome é Jair Rodrigues Costa, você já me conhece de outras reflexões, de outros vídeos, e assista mais esse vídeo aí sobre esse assunto. Esse texto de Lucas que nós vamos falar exatamente agora, ele fala especificamente sobre a crucificação de Cristo, que é Lucas capítulo 23, 33 a 49. A crucificação de Cristo. Ele diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. No momento em que Cristo estava ali, já cravado suas mãos, seus pés, no madeiro, sofrendo todas as dores humanas, ele ainda intercede pelos pecadores. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Jesus dirige ao Pai entendendo e sabendo da sua condição filial como Filho de Deus eterno e intercede por nós conforme previsto nas profecias de Isaías 53:12, que pelos pecadores intercedeu. Perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. A ignorância não remove o nosso pecado, mas o Evangelho do qual Jesus trouxe a nós e por ele e por nós morreu. A palavra de Jesus, a palavra que nos trouxe arrependimento, para nos trazer arrependimento, salvação, perdão. Essa é a palavra que nos tira da ignorância, o Evangelho de Jesus Cristo. Então nós precisamos de conhecer esse Evangelho. E quando nós saímos dessa ignorância do Evangelho, com certeza nós vamos arrepender dos nossos pecados e buscar essa salvação que Cristo veio nos trazer. Então, sair da ignorância é tomar ciência do nosso pecado, arrepender e pedir perdão. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 13, ele diz assim: a mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Então, esse perdão Cristo estende a todos aqueles que saem da ignorância, saem da incredulidade. E quando assim fazemos, alcançamos a misericórdia e o perdão de Deus. Pense nisso nessa Sexta-feira Santa, nessa Sexta-feira da Paixão, em que recordamos essa crucificação de Cristo. O texto de Lucas prossegue: o povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salva, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Às vezes, professando a fé em Cristo Jesus, a fé em Deus, muitos passam por tribulações, por situações diversas e descreem porque Deus não os livrou. Mas às vezes é nessa prova, é nesse momento que Deus está mais presente. E Jesus cumpria a sua missão aqui de resgatador, de salvador. O versículo 36 diz que igualmente os soldados o escarneciam e aproximando-se trouxeram-lhe um vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava um epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Se nós observarmos aqui o texto de Mateus 27:34, diz que foi dado a ele vinho com fel, mas que Jesus recusou. Segundo os escritos, segundo alguns teólogos, talvez é que esse vinho podia conter algum entorpecente, algum aliviante da dor, mas Jesus recusou.
O verso 37, ainda falando aí, se tu és o rei dos judeus, blasfêmia, ousadia, deboche, tudo isso falava deles, né? Porque Jesus, ele era verdadeiramente não só o rei dos judeus, mas o rei de toda a terra. E é isso que nós devemos encontrar, que nós encontramos na palavra de Deus e nos evangelhos. Mas junto com Jesus, ele não estava só ali, havia 2 malfeitores. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Todos nós estamos nesta posição, sem esse diálogo da cruz. Todos nós. Desacreditamos de Deus, achamos que Deus nos abandonou e que Ele não está atuando, que Ele não está vendo, né? Então desprezamos a Deus às vezes, não andamos nos caminhos de Deus. E às vezes ainda usa a forma de afrontar de que aqueles que têm fé e não se beneficiam por coisas desse mundo estão perdendo seu tempo. Então, cuidado com esse lado, desses que zombam, desses que blasfemam, como esse texto aqui diz. O verso 40 diz: respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem um mal fez. E olha o que ele diz aqui no versículo 42. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí nós podemos imaginar, nesse caso aqui, desse outro malfeitor que olhou para si mesmo, né? E viu que ele estava na mesma condição. Os feitos dele, ele viu que a sua cruz era justa, porque os seus feitos merecem, porque recebemos o castigo que nossos feitos merecem, nossos atos. Mas ele olhou para Jesus e disse: este nem o mal fez. Ele reconheceu a perfeição, a santidade de Jesus, e que ali ele estava imerecidamente naquele lugar. Mas justamente estava naquele lugar que o Pai o colocou para suprir e remir a todos nós do pecado que nós não conseguimos pagar. Então, ao mesmo tempo, esse homem fez essa confissão, que ele estava ali pelos feitos que merecia. Conheceu a impecabilidade de Jesus, a dignidade do Senhor Jesus, e na certeza que teria um reino vindouro, e pediu: Senhor, lembra-te de mim quando vieres o teu reino. Ao que Jesus prontamente lhe diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que maravilhosa sentença! O homem ali na cruz, perdido, sem nenhuma esperança, mas com a esperança de que ali não terminava a sua vida total. Ali terminava o fim de um corpo físico, mas existia uma vida além daquele corpo físico. E ele creu nisso. Creu naquele que anunciou esse reino, que era Jesus, que estava ali do lado dele. Ele merecidamente, mas aquele que era Jesus não. Então, Jesus dá essa declaração magnífica que quer dar a todos nós um dia. Hoje mesmo, sem fazer mais nada, você estará comigo no paraíso. Jesus não disse que ia analisar a situação dele, que ia falar com o Pai. Jesus não disse que ia verificar o que podia ser feito. Não deu nenhuma penitência a ele, mas pela sua confissão, pela sua fé declarada, Jesus remiu os seus pecados e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A cruz, ali na cruz, tudo está sendo consumado, tudo. O perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Então, os mortos, podemos entender aqui, os mortos estarão conscientes da sua vida após deixar esse corpo. Essa é a razão da nossa fé. Não vivemos só para esse mundo, mas para o mundo vindouro. E o mundo vindouro com Jesus, como Jesus disse a esse malfeitor aqui: hoje estarás comigo no paraíso. O outro teve a mesma oportunidade, a mesma chance, a mesma oportunidade lado a lado, estava ao lado com o mesmo mestre, com o mesmo Jesus, com o mesmo remidor, com o mesmo perdoador, com o mesmo salvador. Mas ele preferiu
blasfemar. Ele preferiu não crer. Ele preferiu ser arrogante e perdeu essa oportunidade. Então, meu amigo, hoje, nessa sexta-feira da Paixão, pense se você está agindo qual lado da cruz. Nesse mundo, né, como você está agindo? Você está reconhecendo que pode ter uma cruz para você, que é o nosso merecimento, é o nosso pecado, os nossos feitos? Mas olhando para Jesus, fala, esse nenhum mal fez, lembra de mim. E o Senhor lembrar de você, perdoará seu pecado e te trará a salvação eterna. O texto de Lucas ainda continua, falando da morte de Jesus. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. A natureza se manifestou. A natureza ouviu o Filho de Deus sendo entregue para a remissão dos nossos pecados. E muitos homens que ali estavam, testemunhando milagres, testemunhando curas, testemunhando a ressurreição, testemunhando a multiplicação de pães, não creram nisso. Preferiram condená-lo. Mas a natureza ouviu. O sol se escondeu. Os outros evangelhos registram que houve terremotos e houve tantas outras manifestações da natureza. Mas corações endurecidos de homens ficou olhando de longe. Ficou percebendo de longe, achando que ele estava ali levando a sua própria culpa, como diz Isaías 53. Então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. Jesus entregou a sua vida por nós. Ela não foi tomada. Ela não estava nas mãos de Pilatos, nem na mão de escribas e fariseus. Ela estava na mão de Jesus. E ele, durante o seu evangelho, nos diversos livros dos evangelhos, ele diz, eu dou a minha vida e eu a tomo. João 19:30 diz assim, está consumado. A obra redentora do homem estava consumada ali, quando Jesus entregou o Espírito. A morte substitutiva, o Cordeiro perfeito, o céu estava aberto. Foi tudo consumado. O homem reconciliado novamente com Deus em Cristo. A dívida foi paga. A dívida do nosso pecado foi paga na cruz por Cristo. Conforme Colossenses 2,14 diz que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava nas ordenanças, do qual nos era prejudicial porque nos condenava, removeu-o inteiramente cravando-o na cruz. Que maravilha! Esse é o significado da paixão de Cristo. Esse é o significado da morte de Cristo na cruz. Morreu no meu lugar, entregou-se no meu lugar. Versículo 47 diz ainda, vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, verdadeiramente este homem era justo. Alguns, ainda que de longe, deu glória a Deus, reconheceu a verdadeira injustiça humana com relação a Deus. Mas pela injustiça humana, Deus se tornou justiça por nós. Ele pagou esse preço dessa dívida impagável nossa, que é o pecado. O pecado afronta a Deus porque Deus é santo. Qualquer coisa que façamos, falamos ou pensamos que ofende a santidade de Deus é pecado. Então é nesse sentido, Cristo pagou esse pecado. E quando Ele nos redime novamente, pela cruz Ele nos dá uma vida nova. Ele nos dá uma vida nova. Como vamos tratar depois da ressurreição, como Ele ressuscitou. Nós, pela fé, ressuscitamos, ainda que nesse mundo, para uma nova vida com Ele, como Ele nos ensinou. E o versículo 48 diz, e todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo no peito. Às vezes a chance para muitos ali, só lamentaram e retiraram. Mas Cristo não transformou a vida deles, como transformou daquele malfeitor. A vida dele foi transformada ali naquele último momento. Mas nós não sabemos como será o nosso último momento, se haverá essa oportunidade. Por isso a cruz de Cristo deve falar no nosso coração, forte e intensamente. Hoje, nesse tempo que se chama agora. Não podemos deixar para mais tarde, nem para amanhã. Precisa de ser um dia que se chama hoje. Mas, no versículo 49, diz que, entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia
permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Eles ficaram ali por entender, será o que é? O que está acontecendo? Por que mataram meu Senhor? Por que o crucificaram? Tantas coisas maravilhosas e miraculosas ele fez. Eles não estavam entendendo que ali estava se cumprindo as profecias. E ali estava se cumprindo o resgate da humanidade para todo aquele que crê, para todo que tem fé. E é pela fé que nós tomamos posse dessa morte de Cristo no nosso lugar. Aceitamos como o Senhor da nossa vida, aquele que entregou a sua vida, como nós falamos aqui, está tudo consumado, não precisa fazer mais nada para a salvação do homem. É entregar a nossa vida a Deus, arrepender dos nossos pecados e buscar nele a vida nova, que Ele vai nos dar uma vida nova, excelente, de novos pensamentos, de novas palavras e de novas ações e atitudes. Que você possa, com essas passagens bíblicas e tantas outras que com certeza você conhece sobre esse dia, confiar nessa obra remidora de Cristo na cruz, entregar a vida a Ele e pedir que Ele nos dê uma vida nova a cada dia. O que temos que fazer? Nada, a não ser pedir perdão, confiar no perdão que Ele nos dará e buscar essa vida com Ele em Cristo Jesus. E o Pai vai nos perdoar. Que Deus te abençoe com muita graça, com muita sabedoria e com espírito de gratidão e de arrependimento, para que não deixe passar mais esse ano, mais esse tempo que se chama hoje, para estar junto com Cristo Senhor, tanto nesses dias que nos restam nessa vida, quanto no reino eterno de Deus, conforme Ele falou para aquele malfeitor que o reconheceu como justo e como aquele que tem a vida eterna. Um grande abraço, que Deus abençoe esse seu dia e todos os dias da sua vida em Cristo Jesus. Amém.